Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom dia. Me desculpem o atraso, né? Mas aqui transitar em Porto Alegre está cada vez mais difícil, né? Então eu venho da Zona Sul, peguei várias obras ali e acabei me atrasando um pouquinho. Meu nome é Alessandra Vieira, eu sou professora de Direito Constitucional e eu vou trabalhar com vocês duas aulas, né? Na verdade, 2 pontos da matéria do Direito Constitucional, porque eu divido essa matéria com meu irmão, professor André Vieira, que talvez já tenha dado aula para vocês. Então a gente vai ver nessa nossa aula de hoje a matéria nacionalidade e numa segunda aula a gente vai ver a matéria direitos políticos, né? 2 pontos para o concurso de vocês, certo? A primeira matéria, então, que a gente vai estudar, que é a matéria nacionalidade, se vocês quiserem pegar aí na apostila, ela está a partir do artigo 12 da Constituição. E o que a gente estuda na matéria nacionalidade? A gente vai ver quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados, se nato e naturalizado é tudo a mesma coisa ou se tem diferenças, como que uma pessoa se torna um brasileiro nato no Brasil, se existe possibilidade da pessoa perder essa condição, enfim, é uma matéria que eu considero bem interessante. Normalmente, pessoal, tem uma questão certa, uma de nacionalidade, uma de direitos políticos, mas eu sempre digo em aula, mesmo que não caísse absolutamente nada de nacionalidade, o que eu particularmente acho bem difícil, essa matéria ela já seria útil assim em termos de cultura geral, né? Porque é uma matéria bem interessante mesmo, certo? Então, pessoal, para começar a nossa aula, eu vou passar um conceito de nacionalidade, para quem quiser anotar, depois vou colocar um esqueminha então aqui no quadro. Então, coloquem assim, conceito de nacionalidade. O que é nacionalidade? Então, coloquem assim, nacionalidade é o vínculo jurídico-político, que liga um indivíduo, a um certo e determinado estado, vírgula. É o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um certo e determinado estado, vírgula. Fazendo deste indivíduo um componente do povo, vírgula. Fazendo deste indivíduo um componente do povo, vírgula. Da dimensão pessoal deste Estado, vírgula. Da dimensão pessoal deste Estado, vírgula. Capacitando-o a exigir sua proteção, e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. Tá? Ponto final. Bom, pessoal, antes de colocar o esqueminha aqui no quadro, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Como eu comentei, né, a gente vai estudar exatamente as classes de nacionalidade, quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros naturalizados. A minha pergunta é, nato e naturalizado é tudo a mesma coisa ou tem diferenças? Tem diferenças, né? Vocês saberiam me dizer alguma diferença entre os natos e os naturalizados? Pergunto, brasileiro naturalizado tem acesso a todos os cargos políticos do Brasil?
Não, né? O brasileiro nato, por sua vez, tem, como a gente vai estudar. Brasileiro, pessoal, naturalizado pode ser extraditado? Será que o naturalizado ele pode ser extraditado? Pode. E o brasileiro nato, será que ele pode ser extraditado? Não? Nunca? Eu adoro fazer essa pergunta, porque eu sempre digo em aula, pessoal, que quem faz concurso é um ser desconfiado, né? Porque vocês disseram não, né? O brasileiro nato não pode ser extraditado, mas é só dizer nunca, daí já pensar, sempre pode ter uma exceção, né? Não, na verdade, o brasileiro nato não pode ser extraditado, porque a gente vai mandar essa criatura para onde, né? Então é exatamente isso que a gente vai estudar. Então, pessoal, vou colocar um esquema aqui no quadro sobre natos e naturalizados, que é bem importante que vocês tenham aí no caderno de vocês, para a gente poder começar a trabalhar, então, a nossa matéria. Saúde. Uhum. Deu, gente? Bom, então, pessoal, vamos lá. Quando a gente trata da matéria nacionalidade, a primeira questão importante de comentar com vocês é a seguinte: o Brasil adota duas classes de nacionalidade. Então, classes de nacionalidade, se tiver uma pergunta na prova nesse sentido, né? Quais são as classes de nacionalidade que o Brasil adota? Nós temos apenas duas. Ou nós somos brasileiros natos, ou nós somos brasileiros naturalizados. Como eu comentei, né, antes com vocês, nato e naturalizado não é a mesma coisa, nós temos diferenças bem significativas, como a gente vai ter a oportunidade de observar. Então, pessoal, peço que vocês não anotem mais nada, só prestem atenção. Esses critérios aqui, depois eu vou passar para vocês anotarem no caderno, tá? Então, olha só. Uma pessoa, para se tornar brasileira nata, né, ela pode se tornar, na verdade, por dois critérios diferentes. O critério sanguíneo, mais conhecido por ius sanguinis, e o segundo critério, que é o critério territorial, mais conhecido por ius soli. Então, só prestem atenção. O que nos diz o critério sanguíneo? Critério sanguíneo diz o seguinte: para o Brasil, será brasileiro nato
toda pessoa nascida de pais brasileiros, independentemente do local de nascimento. Então, repetindo, critério sanguíneo. Para o Brasil, será brasileiro nato toda pessoa nascida de pais brasileiros, independentemente do local de nascimento. Então, vou fazer uma pergunta a vocês agora, depois vocês vão ver que a resposta ela vai mudar e a gente vai entender o porquê. A minha pergunta é: nasce uma criança nos Estados Unidos, filho de pais brasileiros. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? A princípio, ela seria brasileira nata, concordam comigo? Né? Pelo critério sanguíneo. Só que nós vamos estudar, pessoal, na nossa Constituição, que todas as vezes que o Brasil adota o critério sanguíneo, a nossa lei acaba exigindo um algo a mais. Então essa história, né, de dizer, basta ser filho de brasileiros quando a pessoa nasce no exterior para ser brasileira nata, isso não é uma verdade, porque todas as vezes que o Brasil adota o critério sanguíneo, acaba exigindo um algo a mais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tranquilo? O segundo critério que nós vamos estudar é o critério territorial. O que nos diz o critério territorial? Para o Brasil, será brasileiro nato toda criança nascida em território brasileiro, independentemente da nacionalidade dos seus pais, tá? Então, repetindo, critério territorial. Para o Brasil, será brasileiro nato toda criança nascida em território brasileiro, não importando a nacionalidade dos seus pais. Então a minha pergunta é: nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de japoneses, qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Brasileira nata, né? Pelo critério territorial, tranquilo? E por fim, nós temos o critério misto. O critério misto, pessoal, ele não é um critério propriamente dito. Na verdade, a única função do critério misto é dizer que o Brasil adota as duas modalidades. Como o Brasil adota tanto o critério sanguíneo como o Brasil adota também o critério territorial, a gente diz que o critério é misto, porque na verdade tem as duas formas. Ficou claro? Agora, uma coisa que vocês devem cuidar: nunca uma pessoa será brasileira nata por ter o critério misto. Por exemplo, eu, Alessandra, eu nasci no Brasil e eu sou filha de pais brasileiros. Vocês poderiam dizer: então, professora, a senhora tem o critério misto, porque eu tenho tanto a questão sanguínea como eu tenho também a questão territorial. Concordam comigo? Sempre que os dois critérios estiverem presentes na mesma pessoa, ela será considerada brasileira nata pelo critério territorial. O critério territorial, pessoal, ele é a regra do Brasil. O critério sanguíneo, ele é considerado uma exceção. E é bem o contrário do que a gente imagina, porque a gente imagina, né, que, não, o que mais importa no Brasil é ser filho de brasileiro. Não, o que mais importa no Brasil é ter nascido em território brasileiro. Então é bem o que eu estou dizendo. Eu nasci no Brasil e eu tenho pais brasileiros. Vocês poderiam dizer: então a senhora tem o critério misto. Não, o critério, pessoal, que me define a minha nacionalidade é o critério territorial. Sempre que os dois critérios estiverem presentes na mesma pessoa, ela será brasileira nata pela questão do território. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Eu vou passar isso aqui para vocês anotarem essas regras, né, para depois que forem estudar de novo lembrarem. E aí nós vamos aplicar isso aqui na nossa Constituição. Já aviso a vocês que na minha aula a criança nasce o tempo inteiro, né? Porque é justamente assim que cai em concurso. Nasce uma criança na Alemanha, filho de mãe brasileira, pai alemão. Mãe brasileira, serviço da República Federativa do Brasil. E aí a gente vai ter que saber o que a criança é para o Brasil. É exatamente assim que eles perguntam em prova, certo? Então, pessoal, coloquem no caderno de vocês critérios de atribuição. Critérios de atribuição da nacionalidade brasileira primária, tá? Critérios de atribuição da nacionalidade brasileira primária. Então, se a gente vai falar em nacionalidade primária, porque nós vamos falar em brasileiros natos, tá?
Primeiro critério, então. Critério sanguíneo, mais conhecido por ius sanguinis. Em concurso público, pessoal, eles sempre colocam a expressão em latim, tá? E pode aparecer tanto ius sanguinis, como pode aparecer jus sanguinis, pode aparecer com J também. E na verdade é tudo a mesma coisa, né? Então é importante comentar, porque às vezes eles colocam, né, de uma outra forma escrita e aí o candidato pode achar que é um pega-ratão, né? Ah, eu não estudei assim, né? Então tudo pode ser motivo de ser pega-ratão. Então o primeiro critério, critério sanguíneo, mais conhecido por ius sanguinis, tá? 2 pontos. Por este critério, será brasileiro nato. Por este critério, será brasileiro nato. Toda pessoa nascida de pais brasileiros, vírgula. Por este critério, será brasileiro nato. Toda pessoa nascida de pais brasileiros, vírgula. Independentemente do local de nascimento. Independentemente do local de nascimento. Tá? Ponto final. Segundo critério, então, pessoal. Critério territorial, mais conhecido por ius soli, que é aquilo que eu falei, tanto pode aparecer ius soli como pode aparecer jus solis, né? Tudo a mesma coisa, tá? Então, segundo critério, critério territorial, né? Mais conhecido por ius soli. Então, 2 pontos, coloquem assim. Por este critério, será brasileiro nato. Por este critério, será brasileiro nato. Toda pessoa nascida, por este critério, será brasileiro nato. Toda pessoa nascida em território brasileiro, vírgula. Por este critério, será brasileiro nato. Toda pessoa nascida em território brasileiro, vírgula. Independentemente da nacionalidade de seus pais. Independentemente da nacionalidade de seus pais. Tá? Ponto final. Coloquem, pessoal, uma observação, né, que essa é a regra do país, tá? É o carro-chefe, né, digamos assim, tá? Critério territorial é a regra, né, sendo o critério sanguíneo considerado uma exceção, tá? E finalizando, e aí nós vamos então para a nossa Constituição, só coloquem uma observação. Em matéria de nacionalidade primária, o critério adotado é misto. Em matéria de nacionalidade primária, o critério adotado é misto. Na verdade, pessoal, dentro daquela perspectiva, né, que o critério misto ele não existe, na verdade ele só aponta que o Brasil adota as 2 modalidades. Tranquilo até aqui? Então, pessoal, peguem todos o artigo 12 da Constituição e nós vamos aplicar agora isso aqui na nossa lei, tá? Então, vamos ver o que diz ali o artigo 12. O artigo 12, pessoal, diz assim: são brasileiros natos, letra A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Pessoal, na letra A, a criança nasceu na República Federativa do Brasil,
ainda que os seus pais sejam estrangeiros. A pergunta é, qual foi o critério adotado na linha A? Ius sanguinis ou ius soli? Ius soli, então marquem aí. A letra A é um caso de ius soli, tá? E aí, vamos às nossas perguntas e eu quero ouvir todos vocês, tá? Então, pessoal, a primeira pergunta que eu faço é: nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de argentinos que estavam a passeio. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Brasileira nata. Por que ela é brasileira nata? Porque a questão não diz que os pais estavam a serviço do seu país, diz que eles estavam passeando. Então, essa criança para o Brasil, ela é brasileira nata. Tranquilo? Nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de argentinos, cujos pais estavam a serviço da Argentina. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Olha só, nunca digam, pessoal, que ela é argentina. Sempre digam que ela é estrangeira, porque para ter certeza de que ela é argentina, a gente teria que saber qual é o critério adotado na Argentina. Isso o concurso nunca vai perguntar para vocês, né? Na verdade, o concurso vai querer saber o que essa criança é para o Brasil. E o que eu posso afirmar com certeza é que para o Brasil essa criança ela é estrangeira. Tranquilo? Terceira pergunta. Nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de argentinos, cujos pais estavam a serviço da Alemanha. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Brasileira nata. Por que ela é brasileira nata? Porque a Constituição diz que para ser estrangeira, os pais devem estar a serviço do seu país. Sempre que os pais estiverem a serviço de um outro país que não é o seu, pessoal, a criança ela é brasileira nata. Botem aí um fosforescente no seu país. É o pega-ratão que normalmente aparece em concurso público, tá? E eu vou fazer as perguntas de novo e depois tem outras questões ainda que eu quero comentar referentes à linha A. Vamos de novo então. Nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de americanos que estavam a passeio. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Brasileira nata. Tranquilo, pessoal? Brasileira nata. Nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de americanos, cujos pais estavam a serviço dos Estados Unidos. Qual a nacionalidade da criança para o Brasil? Estrangeira. Perfeito. Ela é estrangeira. Nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de americanos, cujos pais estavam a serviço da França. Qual a nacionalidade da criança para o Brasil? Brasileira nata. E por que ela é brasileira nata? Porque os pais não estavam a serviço do seu país. Ficou claro, pessoal? Sempre que estiver a serviço de um outro país que não é o seu, a criança ela é para o Brasil brasileira nata. Tranquilo? Duas questões, então, pode falar. Mas os dois pais que são... Exatamente o que eu vou comentar agora, que está dentro... Não tem problema, que está dentro dessas duas observações que eu vou fazer. A primeira observação, pessoal, antes até de responder a pergunta da colega, a primeira observação que eu queria fazer com vocês é a seguinte. A Constituição diz que a criança, para ser brasileira nata, ela tem que ter nascido em território brasileiro, né? O que a gente pode considerar como território do Brasil? Será que território, pessoal, são só essas fronteiras, né, delimitadas, são só essas terras delimitadas pelas fronteiras? Ou será que território é um conceito que vai além disso? O que vocês acham? Na verdade, é um conceito que vai além, né? Território, pessoal, é o espaço aéreo, o mar territorial, as embaixadas, os consulados, né? Os navios brasileiros, as aeronaves brasileiras. Na verdade, é todo local em que o país exerce a sua soberania, tá? Então, navios brasileiros, aeronaves brasileiras, desde que a questão da prova diga que o navio ou a aeronave é de bandeira brasileira, que é justamente a bandeira que define a nacionalidade do navio, né? Porque o navio pode ter sido construído na Grécia, mas ele tem bandeira brasileira. Vocês entenderam? Né? Então, por isso que é importante a questão da bandeira. Se a questão da prova ela está dizendo que o navio é de bandeira brasileira, né? E que a aeronave é de bandeira brasileira,
Isso significa dizer que é uma extensão do nosso território. Não importa o local em que esteja, tá? Então, pode aparecer, não é comum, pessoal, não é comum. De todos os anos que eu dou aula dessa matéria, foram poucos os concursos que eu vi aparecer uma questão nesse sentido, mas às vezes aparece. Pode aparecer uma questão envolvendo navios ou aeronaves. E é uma questão extremamente fácil, porque ela é exatamente igual a tudo que eu acabei de comentar. Então a questão é a seguinte: nasce uma criança a bordo de um navio brasileiro, bandeira brasileira. Esse navio está em águas internacionais. Os pais dessa criança é um casal de japoneses que estavam a passeio a bordo do navio. Qual a nacionalidade da criança para o Brasil? Brasileira nata. É a mesma coisa de antes, só que a diferença é que ela nasceu dentro do navio. Tranquilo, pessoal? E a outra questão que eu ia comentar, que é exatamente a pergunta, né, que a colega fez, quando a gente lê a Constituição, nós temos a impressão de que os dois pais estrangeiros devem estar a serviço dos seus países. Concordam comigo? Porque a Constituição ela diz assim: desde que estes, né, não estejam a serviço do seu país. Então dá a impressão de que a criança, para ser estrangeira, os dois pais devem estar a serviço dos seus países. Pessoal, ouçam bem o que eu vou dizer. Isso cai direto em termos de prova. Não é necessário que a questão diga que os dois estão a serviço dos seus países, tá? Até porque existem profissões que, por exemplo, o marido é o embaixador, mas a esposa, por tabela, ela tem o título, então ela é considerada a embaixatriz. O marido é o cônsul, bom, mas a esposa é a consuleza. Vocês estão entendendo? Então não é obrigatório que a questão diga que os dois estão a serviço. O que é obrigatório é que os dois sejam estrangeiros, tá? Isso é obrigatório. Os dois têm que ser estrangeiros. Agora, mesmo que a questão diga, olha, nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de americanos, cujo pai é um embaixador americano a serviço dos Estados Unidos. Aí vocês vão pensar, bah, mas e a mãe? Pessoal, ignorem. Se está dizendo que os dois são estrangeiros e que pelo menos um deles está a serviço do seu país, essa criança para o Brasil ela é estrangeira. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Eu não sei se era essa a pergunta, era isso? Deu para entender, pessoal? Certo? Bom, vamos então à nossa linha B. A linha B ela diz assim: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou os dois brasileiros, né? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Pessoal, minha pergunta é, na letra B, a criança nasceu no estrangeiro, mas ela é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou os dois brasileiros. Qual foi o critério adotado na linha B? Ius sanguinis ou ius soli? Ius sanguinis. Então marquem aí. A letra B é um caso de ius sanguinis, tá? Aí, pessoal, eu vou fazer de novo aquela pergunta que eu tinha feito no início da aula, que agora vocês vão observar que a resposta ela vai mudar, tá? Eu tinha perguntado assim no início, então, da nossa explicação. Nasce uma criança nos Estados Unidos, filho de um casal de brasileiros que estavam a passeio. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Essa criança, pessoal, ela é estrangeira. Por que que ela é estrangeira? Porque a Constituição diz que a criança, para ser brasileira nata, o pai brasileiro ou a mãe brasileira obrigatoriamente devem estar a serviço do Brasil. Tranquilo, pessoal? Agora a pergunta é, que tipo de serviço pode ser considerado estar a serviço do país, né? Será que é qualquer função, né? Na verdade, não. Se vocês quiserem anotar, são 3 tipos de função. É carreira diplomática, né? Que no caso são os embaixadores. Tá? Então, a carreira diplomática. Tá? O serviço consular, né? Que no caso são os cônsules. Tá? Carreira diplomática, serviço consular e serviço público de qualquer natureza, tá?
carreira diplomática, né, os embaixadores, o serviço consular e o serviço público, né, de qualquer natureza, né? Então, se eu tenho uma bolsa, pessoal, uma bolsa do governo brasileiro, né, para fazer uma pesquisa fora do país, eu estou sendo, eu estou como se estivesse a função, né, digamos, a serviço do meu próprio país, tá? Então, pessoal, olha só, vou fazer 2 perguntas para a gente poder finalizar essa linha B e partir para a nossa linha C. A minha pergunta é: nasce uma criança na Alemanha, filho de pai brasileiro, mãe alemã, pai brasileiro a serviço da República Federativa do Brasil. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Brasileira nata. Ela é brasileira nata porque a Constituição não exige que os 2 sejam brasileiros. O que a Constituição exige é que pelo menos um seja brasileiro e esse um esteja a serviço do país. Concordam comigo? Tranquilo? Segunda pergunta. Nasce uma criança na Alemanha, filho de pais brasileiros que estavam a passeio. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Estrangeira. E agora vem a terceira pergunta. Será que existe possibilidade dessa criança se tornar um brasileiro nato? Existe, e a resposta está na letra C, tá? Então vamos dar uma olhadinha o que diz a linha C. A linha C diz assim: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Pessoal, a pergunta é a seguinte, tá? Na letra C, primeira questão, qual foi o critério adotado? Ius sanguinis ou ius soli? A criança nasceu no estrangeiro, mas ela é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou os 2 brasileiros. Qual foi o critério adotado na linha C? Ius sanguinis ou ius soli? Ius sanguinis. Então marquem aí. A letra C também é um caso de ius sanguinis. Bom, essa linha C, eu quero explicar bem ela para vocês, porque ela é uma linha, pessoal, que foi modificada em 2007, tá? Ela sofreu uma emenda constitucional em 2007 e ela teve uma alteração, né? E eu quero que vocês prestem bem atenção para entender o porquê que nós tivemos uma mudança em 2007 na nossa lei. Até 2007, toda criança que nascesse no exterior, filho de pais brasileiros que não estavam a serviço do Brasil, essa criança para o Brasil ela era estrangeira, como ela é até hoje, tá? Isso não mudou. Agora a pergunta é, o que os pais deveriam fazer até 2007 para tornar o seu filho um brasileiro nato? Resposta: a criança ela tinha que vir morar no Brasil, tá? Só dessa forma ela poderia se tornar um brasileiro nato. Ela teria que vir morar no Brasil e após a maioridade ela faria uma opção pela nacionalidade brasileira. Qual é o problema do que eu estou falando para vocês? Pessoal, muitos casais de brasileiros, por não conseguirem uma boa colocação profissional no Brasil, acabam tentando a vida no exterior, tá? E um dos países que esses brasileiros escolhem é o Japão. Até aí tudo bem, né? Então um casal de brasileiros, né, resolveu tentar a vida profissional no Japão, certo? Tudo tranquilo. Morando lá, esse casal tem filhos. E o que acontece, pessoal? Qual é o problema do que eu estou dizendo? O Japão adota apenas o critério sanguíneo. Então a minha pergunta é, o que essa criança é para o Japão? Estrangeira. A Constituição dizia que a criança, para ser brasileira nata, ela tinha que vir morar no Brasil. Então, enquanto essa criança não viesse a residir no Brasil, o que ela era considerada para o Brasil? Estrangeira. O que essa criança era? Apátrida, tá? Então vou colocar aqui. Ela era considerada apátrida, que também é chamado de eimátulos, também chamado de apólidos. Significa alguém que não tem nacionalidade, tá? Sem pátria, né? Uma pessoa que não tem
nacionalidade. E eu posso, obviamente, dizer para vocês que não ter nacionalidade não é uma situação confortável, né? Porque é extremamente ruim, porque a pessoa não é de lugar nenhum, ela não é reconhecida em nenhum país, né? Ela, enfim, né? Nenhum país reconhece ela como sendo um cidadão. E o que aconteceu? Em virtude dessa situação que nós tínhamos na lei, os brasileiros que moram no Japão começaram uma grande campanha, pessoal, lá em 2005, 2006. E essa campanha ela recebeu o nome da campanha dos brasileirinhos sem pátria, né? Essa campanha ela pedia que houvesse uma sensibilização do governo brasileiro e uma mudança na nossa legislação, propiciando a quem nasce fora do país adquirir a nacionalidade brasileira de alguma maneira, sem a obrigatoriedade de voltar a morar no Brasil. Tranquilo até aqui? Então, pessoal, gurias, gente, vocês estão com alguma dúvida? Se quiserem perguntar...